Chegou o momento de edificação espiritual. Graças a Deus você aí do outro lado, nos assistindo, tem a opção pelo rádio Novas de Paz 88,1 e pelas nossas redes sociais. Graças a Deus você é nosso compartilhador. Talvez você só esteja assistindo agora porque alguém compartilhou. Então nós agradecemos aos nossos compartilhadores que levam a palavra de Deus para mais pessoas todas as manhãs. Um abraço aqui ao nosso irmão Guilherme, está lá em Rio Formoso, sempre acompanhando a programação. Deus abençoe, Guilherme. Olhe bem, eu quero trazer uma palavra, uma reflexão para você, com o objetivo de lhe impulsionar a prosseguir sem olhar para trás. Independente da sua situação, independente da luta, as circunstâncias, talvez o dia ainda não raiou para você, tamanha seja a confusão que você está metido. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você que liga o rádio agora, você que está ouvindo o rádio na casa do seu vizinho, na feira livre, está passando, alguém está com rádio alto aí, na região aí do interior do nosso estado. Enfim, a palavra de Deus é vida, viu? A palavra de Deus é vida. Você tem uma sede natural por esta palavra. Na verdade, a palavra de Deus é uma indicação para você, é uma orientação do Criador dirigindo para a criatura, ou dirigida para a criatura, o Criador falando para a criatura. Atenção a essa história bíblica e é o texto que eu vou ler. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Depois eu vou ler o versículo 6 e finalizo no versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 30, versículo de número 4. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram ou gritaram em alta voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Davi e o povo que estava com ele, choraram até não ter mais forças para chorar. Verso 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Verso de número 8. Consultou Davi, nesse contexto de destruição e ataque brutal do inimigo, o verso 8 diz que Davi, então, consultou ao Senhor, perguntando: Senhor, perseguirei eu esses inimigos ou esta tropa? Será que eu vou alcançar? Aí o Senhor respondeu, resposta de Deus para mim e para você nessa manhã. Aí o Senhor respondeu a Davi dizendo: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Foi o que eu coloquei aí na legenda nas redes sociais. Você que está pelas redes sociais, você viu aí, alcançarás e tudo libertarás. É Deus respondendo o clamor de um servo em angústia. O Senhor dizendo: vá em frente, persiga, insista, prossiga, porque de certo você vai alcançar, meu filho, e vai dar tudo certo. Se você crê nessa palavra, diga amém. Eu quero ser bem rápido, prático nesta reflexão. Você que vai chegando agora, eu sou o pastor Júnior Técio, eu vou até as 8 horas, 10 para as 8, eu quero lhe encontrar de joelhos, se você puder, porque eu vou dobrar os meus joelhos também aqui no meu lugarzinho sagrado, para a gente falar com Deus, para a gente apresentar a nossa família, o nosso dia, para que Deus nos dê graça, nos ilumine, para a gente tomar a decisão correta
para a gente ver além do que os nossos olhos enxergam, para a gente ter a capacidade de perdoar aqueles que nos ofenderam e outras coisas fundamentais para a nossa vida. Nós vamos clamar, vamos pedir a Deus graça, daqui a pouquinho de joelhos, tá certo? Então você que chega pelo rádio, pelas redes sociais, vamos orar daqui a pouco. Mas eu quero trazer essa palavra, e essa palavra mostra um dos momentos mais difíceis de Davi. Eu não lembro outro momento Davi chorando dessa maneira. Até lembro, né, Davi, quando cometeu adultério e veio o fruto do adultério e o nenenzinho estava lá, morre, mas não morre, numa situação difícil, a gente vê Davi chorando. Depois a gente não vai ver Davi demonstrando nenhum sentimento assim de lágrima, de angústia, não. A gente vai ver sempre um homem guerreiro, tal e tal. Mas aqui Davi, ele chora e chora até não ter mais forças. Não sei se você já teve essa experiência de chorar até perder todas as forças. Mas eu insisto nessa expressão porque ela é bíblica nesse contexto e ela demonstra a situação de caos que Davi estava vivendo. E você pergunta, pastor, mas por que, pastor? Por que Davi estava vivendo isso aí? Se você ler lá no comecinho, você vai ver que a cidade que Davi estava, a cidade de Ziglag, ela tinha acabado de ser saqueada pelos inimigos. E os amalequitas, representando o próprio diabo, ele veio e destruiu tudo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Pois bem, foi isso que os amalequitas fizeram. Levaram consigo todas as mulheres de Davi, dos seus homens, os seus idosos, levaram as suas armas, levaram tudo, os seus animais, e o que ficou, eles tocaram fogo. Eu queria que você entendesse o sentimento deste homem, para que você reaja diante do que você está vivendo hoje. Davi volta da guerra, da peleja, cansado, exausto, e de longe ele vê a fumaça e diz: tem coisa errada na minha cidade. E quando ele vai se aproximando, ele vê que lá não está mais os seus familiares, seus filhos, suas mulheres, como falei. Davi vê que perdeu tudo. Davi, ele vê que tudo foi de água abaixo. Tudo se resumiu em nada. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que fazer? Olha o sentimento deste homem. Você que é pai de família, você mãe de família, acho que dá para você sentir um pouquinho na pele. Você vê tudo sendo destruído. Davi não sabia se os seus familiares estavam vivos ou não. Davi não sabia onde eles estavam. Talvez Davi, no primeiro momento, não soubesse nem quem atacou a cidade. Mas eu vejo aí Deus permitindo o diabo tocar nas áreas mais sensíveis de Davi. Não só de Davi, mas de qualquer homem. Davi estava sendo atacado pelo inimigo na sua saúde emocional. Tanto é que ele chora. Quantas pessoas estão sensíveis, estão dentro de casa e qualquer coisa é motivo para uma confusão, estão à flor da pele. Isso é uma enfermidade na alma. Pessoas que já não toleram mais as pessoas na sua casa, no seu trabalho, pessoas que saem com palavras rudes, porque de fato foram açoitadas pelas circunstâncias da vida e estão meio que desorientadas. Deixa eu lhe dizer uma coisa em nome de Jesus, olhando aqui para você, você que está na live, você que está pelo rádio, me escute bem. Você que está na live, me escute bem. Você precisa primeiro estar bem com você mesmo para estar bem com as pessoas. Talvez você deixou o trabalho
lhe tirar todas as forças, as preocupações, as ansiedades, e hoje você está esgotado, você não está bem com você. Como é que você pode estar bem com as pessoas? Você precisa estar bem com você mesmo, com o seu Deus, para depois você estar bem com as pessoas. E você não percebe que, do jeito que você está lidando com a situação, você só está piorando. Davi foi atacado na sua saúde emocional. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, essa história está muito parecida com a minha. Davi foi atacado em outra área também, quando os amalequitas vieram e destruíram a cidade de Ziglag. Davi foi atacado na sua área financeira. Por mais que você queira dizer que é espiritual e tal, e que Deus vai providenciar, você sabe que nós precisamos de dinheiro. E talvez você foi atacado nessa área. Já faz algum tempo que você não tem um emprego, está se virando para pagar suas contas. Isso tem atingido diretamente muitos casais. Muitas famílias estão num desmantelo porque o diabo atacou essa área. A área financeira. Talvez você não parou para pensar, mas o dinheiro não é só aquilo que a gente tem impressão que a Bíblia diz, amor ao dinheiro. O dinheiro é uma espécie de honra. Quando você não tem dinheiro, você deixou de ter honra em alguma área da sua vida. Estou falando a honra moral, não. Estou falando a honra do convívio social. Por isso que é importante. Você precisa de uma organização nessa área. A área financeira. Eu falei, área emocional, saúde emocional. Falei da área financeira. Outra área que o inimigo tocou e bagunçou em um golpe só. A área conjugal. Davi chega da guerra e não encontra o abraço, o apoio, a palavra de conforto que ele deveria encontrar na sua esposa. Nesse caso ali era nas suas esposas, né? Davi não encontra essa segurança. A segurança que devemos ter no nosso cônjuge, porque o inimigo tocou nessa área. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você quer ver bronca pesada, é quando o inimigo se levanta e cria uma contenda entre os cônjuges. Desestrutura toda a família. Eu vi aqui, antes de trazer a palavra, muitas pessoas dizendo assim, pastor, ore pelo meu casamento. Não foi nenhuma nem duas, não. Ore pelo meu casamento. Ore pelo meu casamento. O diabo, ele tem sede de destruir a família. E não é só a família dos crentes, não. Todas as famílias, o diabo tem sede. Sabe o que é sede? O diabo trabalha de dia e de noite para destruir a família. E a célula principal da família é a união entre homem e mulher, casal. E o diabo está usando de tudo, todos os meios para destruir o seu casamento. Pronto, Davi estava sendo açoitado nessa área. Davi estava sendo açoitado também na sua relação com os seus amigos. Se você vê aí os homens, lembra daquele exército que Davi tinha? 600 homens. Cada um mais macho do que o outro. Pensa nos cabas machos. Teve um que começou a lutar que matou tanta gente que o sangue ficou... A mão ficou presa na espada, né? Acho que o sangue dos inimigos ficaram, sei lá, como se fosse congelado, né? Seca assim na mão, travou os dedos. Os cabas machos, homem de confiança. Mas infelizmente esses homens não aguentaram a pressão e culparam Davi por esse desmantelo todo. Davi, a gente perdeu tudo. E você é o responsável, rapaz. E esses homens, eu só vejo... Tem muitos episódios
que tratam a luta desses 600 homens de Davi. Mas eu só vejo nesse texto esses homens se levantando contra Davi. Que situação! Esses homens que iriam apedrejar Davi. Foi você, rapaz. E aí começou a confusão. E parece que quando a gente está sendo testado por Deus, essas áreas todas que eu falei, financeira, conjugal, a área da relação da saúde emocional, né? A gente fica fragilizado, fica estourando com qualquer coisa. Aí depois vem agora problemas com as pessoas que a gente nunca teve problema. Eita, Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que disse, pastor, essa palavra é para mim. Deus está falando comigo, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se aquiete, porque Deus está te provando, meu irmão. Eu vou dizer mais uma vez. Se aquiete, e você não pode fazer muita coisa não no mundo material. Deus está te provando. Deus estava provando Davi. Pastor, eu já entendi, pastor. Não precisa falar mais nada, não. A situação não era boa, não, viu, pastor? Pelo que eu vi o senhor falar aí, está onde, pastor, na Bíblia? Está lá em 1 Samuel capítulo 30. Tudo que eu falei aqui. Davi sendo açoitado pelo inimigo, perdeu tudo, perdeu família, perdeu tudo, tal. Essa confusão toda. E agora, pastor? Eu quero saber, pastor, porque eu já vi, já entendi, agora eu quero saber o que é que eu faço. O que é que eu posso fazer diante de Deus? Eu vou ficar parado, pastor, vendo as coisas acontecerem? Como é isso aí? O senhor falou que no mundo material eu não posso fazer muita coisa, mas eu quero fazer, eu preciso fazer. Claro, você precisa fazer algumas coisas e eu vou a partir de agora pontuar, já que eu me esforcei para mostrar esse cenário de destruição que estava acontecendo na vida de Davi. Pois bem, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz lá no verso de número 6, e já vai uma orientação espiritual para você. A Bíblia diz que Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Está lá no finalzinho do versículo 6, 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 6. Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. Olha só, aqui está o segredo para que as coisas tomem um rumo diferente. Eu vou ser mais claro. Aqui está o segredo para que as coisas tomem um rumo sobrenatural. O rumo natural é o rumo da destruição. É o rumo de que começou errado, vai terminar pior ainda. Isso é o rumo natural das coisas. Não adianta você querer usar a força do braço, a força do dinheiro, a força da influência, a força da ameaça. Aqui, meu amigo, você vai ter que dar um rumo às coisas sobrenatural agora. Repito, porque se as coisas continuarem de forma natural, é desmantê-lo por cima de desmantê-lo. Nesse contexto, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Esse esforço é uma busca por declarar no mundo espiritual a necessidade de Deus. A busca por declarar no mundo espiritual a sua fidelidade a Deus. É um clamor, é um grito dizendo: Deus, eu me desarmo e deixo do meu orgulho, sei que eu conduzi as coisas até aqui e as coisas só deram errada. Peço perdão e quero recomeçar, Senhor. Pronto. Esse esforço de Davi, eu entendo que foi nessa linha. Tanto é que ele foi até o verso 7, 1 Samuel capítulo número 30, tanto é que ele foi até o sacerdote e lá ele consultou o Senhor. Isso daqui, irmãos, me deixa uma grande lição, porque nós muitas vezes deixamos de praticar as nossas atividades espirituais dizendo assim:
eu não estou sentindo de Deus, eu não estou sentindo vontade. Davi nos deixa uma grande lição, que a busca por Deus não deve ser só quando a gente sente vontade. A busca pelas coisas de Deus deve ser baseada na fidelidade, na necessidade que você tem de Deus. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não estou sentindo vontade de orar, o que é que eu faço? Não vou orar? Você deve orar, é o esforço. Pastor, não estou com vontade de ir à igreja, o que é que eu faço? Vá sem vontade. Infelizmente, as pessoas confundiram muito a fé com os sentimentos. Infelizmente. Mas fé é sinônimo de fidelidade. Fidelidade. E a fidelidade, ela se expressa justamente nos momentos mais críticos. Davi se esforçou no Senhor. E nesse esforço, Davi chega diante do Senhor, até o templo, ele foi até o templo. Eu imagino aquele homem subindo as escadas do templo, arrasado. Ele chorou até perder todas as forças. Como é que ele teve força de ir até o templo? O homem estava angustiado, o homem não sabia se seus familiares estavam vivos ou não. Mas ele consultou ao Senhor e perguntou, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, ou perguntando, perseguirei eu esta tropa? A tropa que tinha levado consigo seus familiares. Será que eu vou alcançar? Vai acontecer o quê, meu Deus? E Deus fala. Deus fala com o homem angustiado. Deus fala com o homem contristado, acabado, na lata do lixo. Deus fala. Deus fala com você. Não importa o tamanho do seu pecado, Deus fala com você. Deus está falando com você. A voz de Deus não está cativa só aos homens que têm aparência de santidade ou de religiosidade. Deus fala com você. E Deus está falando com você nesta manhã, dizendo, vá em frente. Persegue esta tropa. Você vai alcançar. Não só vai alcançar, mas você vai libertar. Aleluia. Você vai tirar da prisão. Você vai soltar. Você vai conquistar o necessário. E o verso 9 diz que depois dessa palavra, Davi partiu com seus homens. Aleluia. E foi em busca daquilo que o diabo tinha roubado. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que uma batalha foi travada, mas antes dessa batalha, Deus levantou um escravo, um homem ferido, deixado pela tropa inimiga para morrer no meio do caminho. Esse homem foi usado poderosamente por Deus. E esse homem deu todo o mapa. Esse homem deu todo o segredo. Deixa eu te dizer e profetizar com base na palavra de Deus. Deus está só aguardando o seu primeiro passo. Mas como vai ser? Deixa eu profetizar. No meio do caminho, Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Pode não ter agora, mas vai ter daqui a pouco. Deus quer ver a sua coragem. Deus quer ver o seu empenho. Deus quer ver a sua fé em ação. Vamos, mas não tem condições, mas vamos. Deus mandou, Deus está na frente. Não é de Deus eu ficar assistindo o diabo destruindo meu casamento e eu só usando a carne, a força do braço, a contenda, a mentira, a prostituição. Eu decido ir. Eu decido ir. Tá doendo? Tá. Tá faltando força? Tá. Já não suporto mais? É assim.
mas eu vou. Eita, coisa linda. E a Bíblia diz, versículo 18, finalizando: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Tá vendo? Tudo que o diabo tomou, Deus agora deu de volta. Você crê, diga amém. Assim, eu estou lendo a Bíblia. 1 Samuel 30, 18. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, o inimigo, aquela tropa do inferno. E aí ele vai dizer também as suas 2 mulheres livrou Davi. Agora aqui, ó. Olha aqui. Não vai ser qualquer vitória, não. Vai ser uma vitória e vitória completa. Porque diz o versículo 19. E ninguém lhes faltou. Tá vendo? E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhe tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer, tudo Davi, isso se resume em deu tudo certo. Deu mais resultado do que a gente imaginava, é mais ou menos isso. Deu mais resultado do que a gente imaginava. Agora precisa do seu esforço espiritual, seu compromisso com a verdade, da sua sinceridade em, antes de começar, declarar a sua real situação e parta, como diz aqui. E partiu Davi, e foi para a batalha, e deixou desse negócio só dizer em nome de Jesus, 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 e ele foi ver o trabalhar de Jesus na prática. Porque tem pessoas que ficam só na teoria, só num blá blá blá, achando que as coisas vão ficar ou vão melhorar só num blá blá blá. Davi se esforçou e esse esforço dele foi algo prático, na presença do Senhor. Deu tudo certo, vai dar tudo certo. Tudo você alcançará e tudo libertarás. Esta é a palavra de Deus. Não importa se o diabo está tocando nas áreas mais sensíveis da sua vida, que é seu casamento, a área financeira, sua saúde emocional, se é a relação interpessoal entre as pessoas, não importa. Por mais brutal que seja esse ataque, Deus vai lhe dar uma estratégia e levantar pessoas no meio do caminho para lhe ajudar. E você vê e dizer: tudo eu tornei a trazer. O diabo roubou, mas Deus me usou, aleluia, para trazer tudo de volta. Que Deus nos abençoe.